Capítulo 14. Comprei o campo em Anatote. Comprei, pois, de Ananel, filho de meu tio, o campo que está em Anatote, e lhe pesei o dinheiro, 17 siclos de prata. Assinei a escritura, fechei-a com selo, chamei testemunhas e pesei-lhe o dinheiro numa balança, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: ainda se comprarão casas, campos e vinhas nessa terra. Depois que dei a escritura da compra a Baruque, filho de Nerias, orei ao Senhor dizendo: Senhor Deus, eis que fizeste os céus e a terra com teu grande poder, e com teu braço estendido, coisa alguma te é demasiadamente maravilhosa. Eis aqui as trincheiras, já atingem a cidade, para ser tomada. Já está a cidade entregue nas mãos dos caldeus, que pelejam contra ela pela espada, pela fome e pela peste. O que disseste aconteceu, e tu mesmo vês. Contudo, ó Senhor Deus, tu me disseste: compra o campo por dinheiro, e chama testemunhas, embora já esteja a cidade entregue nas mãos dos caldeus. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias dizendo: Eis que eu sou o Senhor, o Deus de todos os viventes. Acaso haveria coisa demasiadamente maravilhosa para mim? Porque assim diz o Senhor: assim como fiz vir sobre este povo todo este grande mal, assim lhes trarei todo o bem que lhes estou prometendo. Comprar-se-ão campos nessa terra, da qual vós dizeis: está deserta, sem homens nem animais, está entregue nas mãos dos caldeus. Comprarão campos por dinheiro, e lavrarão as escrituras, e as fecharão com selos, e chamarão testemunhas na terra de Benjamim. Jeremias 32, versículo 9, versículo 10, versículos 15 ao 17, 24 ao 27 e 42 ao 44. A palavra prático tem sido retirada do discurso trivial e separada como uma virtude. Descrever uma pessoa como sendo prática é conceder um grande elogio. Mencionar alguém como sendo uma pessoa nada prática ou complicada é considerá-la sem valor. Virtudes antigas como justiça e coragem, amor e fé preservam uma precária meia-vida na obscuridade, enquanto que a emergente virtude, praticidade, reclama para si o posto mais alto dentre os nossos valores. A cultura americana tem contribuído de muitas maneiras para a valorização deste adjetivo. A marca registrada da América é a praticidade. Os americanos têm espalhado por todo o mundo a sua obstinada busca do que é prático. Nós somos rápidos, utilizamos bem nosso tempo, somos eficientes, não desperdiçamos energia, temos os pés no chão, não nos envolvemos em esquemas muito ousados. Nós fazemos as coisas acontecerem, temos solução para tudo. E se como os indivíduos não somos capazes de alcançar esses altos padrões, passamos a admirar os que assim agem. Lideramos o mundo pelo conhecimento de como solucionar os problemas da forma mais prática possível. Bíblico e prático. Eu aplaudo a ênfase. Essa exortação a ser prático é uma postura básica da fé cristã. De fato, pode-se até afirmar que bíblico e prático são essencialmente sinônimos. Se algo é prático, então é bíblico e vice-versa. A fé bíblica rejeita decidida e firmemente qualquer conduta ou pensamento que diminua nossa capacidade de agir como seres humanos no tempo e espaço. Ideias que conduzem a uma dissociação entre Deus e suas criaturas são falsas. Orações ou atos de devoção que nos afastam ou incapacitam do aqui e agora são espúrios. A fé bíblica, em todos os lugares, sempre adverte contra o canto de sereia, que leva as pessoas a se alienarem, afastando-se de um envolvimento específico e diário com o clima e a política, com os vizinhos e animais, com as listas de compras e com as obrigações do trabalho. Nenhuma vida espiritual verdadeira pode ser removida ou abstraída deste mundo de elementos químicos e moléculas, onde atos simples como pagar as contas ou levar o lixo para fora são rotina.
Mas, se aplaudo a ênfase na praticidade e descubro que essa ideia é profundamente bíblica, eu me vejo frequentemente vivendo em desacordo com o que se supõe ser prático. Sou um entusiasta pela busca do que é prático em nossa sociedade, porém há muita confusão e dose maior de ignorância no significado do que é ser realmente prático. Nesta confusão e falta de conhecimento, grandes multidões de pessoas vivem vidas nada práticas e se engajam em atitudes que contrariam essa ideia, apesar de acharem que são pessoas objetivas, coerentes e práticas. A praticidade de Jeremias. Jeremias foi uma das pessoas mais práticas que já existiram. Todas as suas ideias e crenças foram transformadas em ações, e suas ações acertaram tão bem o alvo que a história de sua época foi, em grande parte, a extensão de sua própria história pessoal. Uma das coisas mais práticas que ele fez foi comprar um terreno por 17 ciclos de prata. À época, todos o julgaram por louco e insensato. As pessoas que testemunharam a compra acharam que Jeremias estava comprando um terreno com muitos problemas. Com frequência, o senso prático de Jeremias confrontava com a ausência do mesmo nas pessoas que viviam ao seu redor. Ele estava convencido de que vivia em uma criação que foi realizada para trabalhar com excelência, uma criação prática. Todas as coisas eram importantes, o que acontecia às flores, às montanhas e tudo mais. É uma afronta a Deus quando as coisas não funcionam, quando as pessoas vivem vidas medíocres. É uma infâmia substituir o amor sincero e a fé com Deus por uma postura hipócrita e falsa. Enormes feridas são abertas no corpo da criação quando o pobre e desventurado, todas as criaturas de Deus, são cruelmente explorados. O senso prático de Jeremias foi edificado na crença de que Deus é a mais importante realidade com a qual ele e as pessoas que ele conviviam tinham de lidar. Ele repetiu isso de modo persistente e convincente durante toda a sua vida. Ele acreditava que cada pessoa foi criada para ter um relacionamento pessoal com Deus, e sem o reconhecimento e o devido cuidado deste relacionamento, viveríamos vidas falsas e, portanto, impraticáveis. As pessoas tentam ser boas sem a presença de Deus, e isso não funciona. Nós procuramos viver a boa vida e não a vida de Deus, e isso também não funciona. O desperdício de nossas vidas é assustador, e Jeremias sentiu-se atemorizado por isso. Portanto, é impossível viver assim sem desastrosas consequências. Jeremias suplicou. Nos lugares altos se ouviu uma voz, pranto e súplicas dos filhos de Israel, porquanto perverteram seu caminho e se esqueceram do Senhor seu Deus. Voltai, ó filhos rebeldes, eu curarei as vossas rebeliões. Jeremias 3, versículos 21 e 22. A realidade não tolerará a irrealidade. Convertir para amor advertiu. A natureza, incluindo a humana, não suportará qualquer contradição absoluta. Ela deve ser convertida e não violada. As súplicas foram ignoradas, e o julgamento não tardou. Os exércitos babilônios tomaram a cidade de assalto e enviaram os principais líderes para o exílio. 11 anos se passaram, nos quais o povo que foi deixado conseguiu desfrutar certa liberdade pessoal, permanecendo, porém, politicamente sujeitos à Babilônia. Eles poderiam ter mantido vidas decentes naquelas condições, mas após muitos anos de inquietação e agitação, começaram a planejar a expulsão dos babilônios, ao se aproximarem do Egito em busca de uma aliança. Isto não funcionou. Essa tentativa de conspiração provocou a represália da Babilônia. Os egípcios perceberam que não iriam obter nenhum lucro com a aliança e recuaram. Judá foi inundada com o poderio militar dos babilônios. Este foi um dos períodos mais sombrios de toda a sua história. Parecia que o juízo final seria iminente.
Em questão de semanas, talvez alguns dias, a cidade seria pilhada e todos enviados ao exílio. Não havia qualquer esperança. Durante aquele período, Jeremias foi mantido na prisão sob a falsa acusação de ter colaborado com o inimigo, mas devido ao clima da histeria provocado pelo conflito, ela foi tomada como verdadeira. O profeta era uma figura muito impopular e assim, no que dependesse do povo, a prisão não seria um lugar inadequado para ele. Nesta prisão, nós devemos imaginar um tipo de confinamento aberto nas dependências do palácio, onde permanecia à vista de todos e podia receber visitas. Jeremias fez o que à época pareceu ser pura loucura. Ele comprou um campo por 17 siclos de prata, que aparentemente nada valia. Pareceu um negócio absurdo, porque na época em que ele estava adquirindo o campo, os exércitos inimigos estavam acampados naquela área. Ele próprio estava aprisionado sem perspectivas de ser libertado. O inimigo estava derrubando os muros da cidade e perto de enviar todo o povo para o exílio. E neste contexto, Jeremias comprou um campo, no qual nunca plantaria uma oliveira, jamais podaria uma videira, ou edificaria uma casa, uma área que provavelmente sequer veria. Por que será que ele fez isso? Pela mais prática das razões. Ele comprou o campo porque acreditava que as tribulações e dificuldades que todos atravessaram naquele momento da história estavam sendo utilizadas por Deus e que no devido tempo se mostrariam ser a salvação daquela terra. A realidade essencial para Jeremias não era o fato de que os exércitos inimigos estavam acampados naquele campo em Anatote, muito embora isso fosse realidade, mas que Deus estava utilizando aquele pedaço de terra para cumprir suas promessas. Ele comprou aquela área como um investimento no próximo projeto de Deus para Israel. Um negócio que, como sabemos hoje, revelou-se admiravelmente lucrativo. Charterstone escreveu: ter esperança quando o horizonte mostra-se promissor é trivial e fácil. Somente quando a situação parece desesperadora e não pode mais ser revertida, é que a verdadeira esperança começa a se florescer. Como as virtudes cristãs, isso é tão irracional quanto indispensável. Jeremias havia pregado o julgamento de Deus por anos a fio. Agora que o julgamento era iminente, ele passa a direcionar a atenção para o propósito daquela tribulação, qual seja, o de preparar as vidas para receber a promessa da salvação. Ele não fica repetindo, dedo em riste, eu não vos avisei? Ele não ficou repetindo presunçosamente as inevitáveis evidências de que estava certo. Muito menos estava interessado em solidificar uma reputação de infalível. Muito menos ficou discorrendo sobre uma lista de previsões já cumpridas. Ele era um homem prático, interessado apenas em como os propósitos de Deus poderiam preencher o presente, substituindo a futilidade que envolvia a cidade como neblina pela esperança. Ele não se detém em apreciar a derrota de seus detratores. O seu objetivo diante de Deus era outro. No momento, porém, em que o julgamento era iminente, ele expressa a palavra que evoca esperança. Há mais aqui do que os babilônios no portão. Deus está no meio deles. O julgamento é aqui, porém não se desesperem. É o julgamento de Deus. Enfrentem-no. Aceitem o sofrimento. Vivenciem a ação purificadora. Deus não está contra vocês, mas atua a seu favor. O Senhor não os está rejeitando, mas trabalhando em suas vidas. É tempo de angústia para Jacó. Ele, porém, será livre dela. Jeremias 30, versículo 7. Por que gritas por motivo da tua ferida? Porque te restaurarei a saúde e curarei as tuas chagas, diz o Senhor. Jeremias 30, versículo 15 e 17. O julgamento não é a palavra final e nunca será. É necessário devido aos séculos de corações endurecidos, e seu trabalho
é abrir nossos corações para a realidade que existe além de nós, para romper a carapaça da autossuficiência, de modo que possamos experimentar a abundante graça do Deus misericordioso, que perdoa e restaura. O povo que se livrou da espada logrou no deserto, com amor eterno eu te amei. Por isso, com benignidade te atraí. Ainda te edificarei, e serás edificada, ó Virgem de Israel. Ainda serás adornada com os teus adufes, e sairás como o coro dos que dançam. Jeremias 31, versículos 2 e 4. Esta não é a linguagem fria dos tribunais, tampouco é a palavra irada da represália ou da vingança. É a ternura pessoal de um pai. Não é Efraim meu precioso filho, filho das minhas delícias? Pois tantas vezes quantas falo contra ele, tantas vezes ternamente me lembro dele. Comoveu-se por ele o meu coração, deveras me compadecerei dele, diz o Senhor. Jeremias 31, versículo 20. Quando as pessoas viviam em prosperidade, supunham que nada poderiam interromper ou perturbar as suas bem-sucedidas carreiras. Durante aqueles anos, Jeremias pregou sobre o julgamento que haveria de vir. Agora que a calamidade os cercava, eles acreditavam que nada poderia mudar aquele destino. Enquanto os exércitos babilônios estavam colocando abaixo os muros da cidade e relatórios sobre a invasão devastadora do inimigo eram atualizados de hora em hora, Jeremias, de sua prisão palaciana, prega a seguinte mensagem: há esperança para o teu futuro, diz o Senhor. Jeremias 31, versículo 17. Entretanto, a mensagem de esperança foi tão desacreditada quanto a mensagem sobre o julgamento vindouro havia sido, e pela mesma razão. Qualquer coisa que não seja corroborada pelos jornais diários e boletins extraordinários divulgados pela imprensa é classificada como inverossímil. O campo em Anatote. Certo dia, enquanto tudo isso acontecia, o primo de Jeremias, Hananel, foi até o pátio da guarda onde o profeta estava encarcerado e ofereceu-lhe como opção de compra um pedaço de terra em Anatote, a cidade natal de Jeremias, localizada a cerca de 5 quilômetros a nordeste de Jerusalém. Será que Hananel estava falando sério? Estara ele caçoando do profeta? Os exércitos do inimigo estavam acampados por toda aquela área. É como se alguém chegasse para mim e dissesse que acreditava que ainda haveria em vida pessoas habitando o planeta Marte, e eu respondesse: incrível! Vou lhe vender um terreno localizado na melhor região daquele planeta. Ou como se alguém me falasse de sua certeza de que não demoraria muito tempo para que uma paz estável e duradoura seria realidade no Oriente Médio, e eu me apressasse em oferecer-lhe uma concessão de participação nos poços de petróleo iranianos. Jeremias apregoava: reprime a tua voz de choro e as lágrimas de teus olhos. Há esperança para o teu futuro, diz o Senhor, porque teus filhos voltarão para os seus territórios. Jeremias 31, versículos 16 e 17. Imediatamente, Hananel se aproximou e disse: compra agora o meu campo que está em Anatote, na terra de Benjamim, porque teu é o direito de posse e de resgate. Compra-o. Jeremias 32, versículo 8. O que uma pessoa prática faria diante desta oferta? Eu imagino Jeremias atemporizar e esquivar. Você ainda não compreendeu, Hananel, que estou falando em símbolos e metáforas. Eu estou pregando sobre a sua vida interior, a maneira como nosso inconsciente está em sintonia com os propósitos de Deus. Não interprete as minhas palavras de forma tão literal. Eu não pretendo colocar sobre mim o ônus daquele pedaço de terra sem valor em Anatote. Apenas porque sou pregador, não significa que sou tolo. Eu conheço o valor das coisas tão bem quanto meu próximo. Dizendo isso, o profeta seria saudado por todos ao redor.
Talvez Jeremias não fosse tão tolo quanto se imaginava. Entretanto, não foi isso que aconteceu. Nos é relatado que Jeremias, profundamente conectado com a realidade que a maioria de nós ignora, e não se importando com o juízo que as pessoas fariam dele, imediatamente aceitou a oferta e comprou o campo. Ele pesou 17 ciclos de prata, chamou as testemunhas necessárias, assinou e selou a escritura. Então, ele instruiu a seu amigo, Baruque, que guardasse os documentos em um vaso de barro, para que se possam conservar por muitos dias, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: ainda se comprarão casas, campos e vinhas nessa terra. Jeremias 32. Jeremias sabia que a compra daquele terreno parecia algo insensato e tolo. Aquele ato contrariava a história presente, a lógica e a opinião pública. No entanto, ele não adquiriu aquele pedaço de terra devido ao conselho de seu corretor de imóveis, mas com base na instrução de Deus. O profeta não tinha em mente construir uma casa para abrigá-lo durante sua aposentadoria, mas vislumbrava a continuidade das promessas de Deus. Mesmo assim, ele não pôde evitar o sentimento de estar agindo como tolo, e assim ele orou, colocando-se diante de Deus. Ah, Senhor Deus, eis que fizeste os céus e a terra com o teu grande poder e com o teu braço estendido. Coisa alguma te é demasiadamente maravilhosa. Eis aqui as trincheiras já atingem a cidade, para ser tomada. Já está a cidade entregue nas mãos dos caldeus, que pelejam contra ela, pela espada, pela fome e pela peste. O que disseste aconteceu, e tu mesmo vês. Contudo, ó Senhor Deus, tu me disseste: compra o campo por dinheiro e chama testemunhas, embora já esteja a cidade entregue nas mãos dos caldeus. Jeremias 32. Enquanto ele ora, vem a confirmação: eis que eu sou o Senhor, o Deus de todos os viventes. Acaso haveria coisa demasiadamente maravilhosa para mim? Assim como fiz vir sobre este povo todo esse grande mal, assim lhes trarei todo o bem que lhes estou prometendo. Comprar-se-ão campos dessa terra. Jeremias 32. Vivendo em esperança. Comprar um terreno em Anatote era um deliberado ato de esperança. Todos os atos com base na esperança expõem-se ao ridículo, porque parecem ser impraticáveis, dissociados da realidade visível. Porém, na verdade, eles são a realidade que está sendo edificada, mas ainda não está visível. A esperança nos leva a atitudes conectadas às promessas de Deus. O que chamamos de esperança é com frequência somente desejar algo. Queremos coisas que imaginamos ser impossíveis, mas dispomos de bom senso para não gastarmos nosso dinheiro ou comprometermos nossas vidas por elas. A esperança bíblica, entretanto, é um ato como adquirir um campo em Anatote. A esperança age na convicção de que Deus irá completar o trabalho que foi iniciado, mesmo contra todas as aparências, especialmente estas quando são adversas. William Stringfellow, que possui uma ampla experiência pessoal com a Babilônia, concorda com Jeremias. A esperança é a confiança na graça diante da morte. A questão é receber a vida como um presente, não como uma recompensa ou punição. Esperança é viver, de maneira permanente, paciente, com expectativa, alegria, jovialidade, na eficácia da palavra de Deus. Cada pessoa que encontramos deve ser atraída para a mesma expectativa. Cada situação em que nos encontramos deve estar inserida no reino que, temos a certeza, Deus está edificando. Ter esperança é investir no que acreditamos. Não damos meia volta em desespero. Não jogamos nossas mãos para o alto em reprovação.
Não descrevemos esta pessoa como incorrigível. Não nos desviamos da complexidade do mundo por ser demais para nós. Sei que é muito mais fácil desfalecer em desespero do que viver com base na esperança, pois quando vivemos em desespero, não temos de fazer nada ou assumir riscos. Podemos viver de maneira preguiçosa e medíocre, desfrutando de uma reputação imaculada sobre nossa praticidade, sendo apenas levados pelos ventos das circunstâncias presentes. Considera-se moderno e dentro da moda adotar o último cinismo. Se vivermos com esperança, nadamos contra a maré. Tornando-se prático. Beira o incompreensível quando alguém diz: bem, a Bíblia tem o seu lugar, mas quando se chega ao âmago da questão, precisamos pensar e agir de forma prática, não é mesmo? Apesar de tudo, Jeremias nunca precisou viver de salários. Pessoas assim me fazem lembrar do Sr. Tulliver, personagem de George Eliot, que considerava que a igreja era uma coisa e o senso comum outra. Ele desejava que ninguém lhe contasse o que o senso comum era. Porém, o fato mais marcante é este: no cenário de frenesi e pânico em que Jerusalém estava mergulhada naquele dia, distinto de qualquer outro dia, com a população dividida entre os que aceitavam, entorpecidos àquela situação como inevitável, e os que engendravam planos de fuga. O ato simples que sobressai deste registro histórico é que Jeremias comprou um campo em Anatote por 17 ciclos de prata. Aquele ato tornou visível a palavra de Deus. Estabeleceu um ponto de apoio para qualquer um que desejasse escapar daquele desespero caótico rumo à harmoniosa integridade da salvação, e muitos seguiram por este caminho. Temos de ser práticos, realmente objetivos. A atitude mais sensata que podemos adotar é escutar o que Deus diz e agir de acordo com isso. Os argumentos não possuem validade, a não ser que sejam apoiados por eventos. Ações com base na esperança tomam parte no futuro que Deus está tornando realidade. Raramente, tais ações são espetaculares. Em geral, ocorrem em situações comuns, fora dos cenários sagrados. Quase nunca são consideradas significativas pelas mesmas pessoas que as testemunham. Não é fácil agir com base na esperança porque as evidências são totalmente diversas. Como resultado, vivemos em meio a uma das sociedades menos objetivas que o mundo já viu. Em geral, se decidimos viver de forma prática e objetiva, com frequência desafiamos a falta de objetividade das pessoas de nosso relacionamento. É necessário coragem para agir com esperança, mas isso é apenas uma ação prática, pois é a única atitude que sobrevive à decadência do momento e escapa do monte de sucata resultante do modismo de ontem.